Muito boa noite, meus amigos. Vocês estão bem? Vocês são privilegiados, não é? Especiais. Porque hoje a maioria das pessoas prefere estar em outro lugar, comemorando talvez a maior de todas as festas pagãs que nós temos nos nossos dias, né? O Carnaval. Mas você é privilegiado porque você escolheu comemorar outra festa hoje. Você preferiu comemorar a festa do encontro com Deus aqui na casa de Deus. Por isso eu agradeço a presença de vocês aqui nessa noite. Como o Ricardo disse, nós estamos aí já no nosso quarto encontro, não é, Ricardo? Vamos dar sequência aí aos nossos estudos. E eu vou introduzir a mensagem de hoje contando uma história para vocês de algo que aconteceu não comigo, mas com um amigo, um grande amigo. E isso aconteceu com ele há muitos anos atrás, quando ele ainda era uma criança. Quando ele ainda tinha de 9 para 10 anos. Eu sempre digo que ele teve um privilégio que eu não tive. E qual é o privilégio? Ele nasceu num lar adventista. Eu não tive esse privilégio. Mas eu não posso reclamar. Eu não reclamo e sou grato a Deus. Porque embora eu não tenha nascido num lar adventista, eu nasci num lar cristão. Os meus pais... todos eles, as minhas irmãs, todos são católicos. E durante 8 anos da minha vida eu estudei num colégio de freiras e a minha sala de aula era embaixo da igreja. E eu sou grato a Deus por isso, sabe por quê? Porque isso foi o melhor que os meus pais podiam ter feito por mim, dentro da fé deles, dentro daquilo que eles acreditam. Foi o melhor que eles puderam fazer por mim, por isso sou grato. Agora, isso também não importa nada. Porque não importa essa questão se você nasceu num lar adventista ou não, como eu. Sabe por quê? Porque se você está aqui hoje, e se eu estou aqui hoje, é porque o nosso Deus é um Deus que procura as pessoas. Eu sei onde eu estava, não sei onde você estava. Mas se estamos aqui hoje é porque o nosso Deus nos procurou, e mais do que isso, Ele não só procura, Ele também encontra. Ele me encontrou, Ele te encontrou, por isso você e eu estamos aqui. Mas aquele meu amigo teve esse privilégio, então, nasceu no lar adventista, mas, como nem tudo na vida é perfeito, ele morava numa cidadezinha bem pequena do interior, e lá na cidade dele não tinha uma igreja adventista. A igreja adventista mais próxima ficava na cidade vizinha, a cerca de 13 quilômetros de distância da casa dele. Então, todas as vezes que eles iam ao culto, às quartas, aos sábados, aos domingos, eles tinham que andar 13 quilômetros para ir e 13 quilômetros para voltar. E eles faziam isso com alegria. Sabe por quê? Porque ele disse assim para mim que eles gostavam da igreja. A igreja, para ele, era um lugar animado. A igreja era até grande, tinha ali cerca de 250 pessoas. E era uma igreja animada. E ele me disse então que em um sábado daqueles teve um acontecimento especial na igreja. E você sabe qual foi? A visita do pastor. Sabe por que era especial? Porque acho que até hoje, em alguns lugares do interior, os nossos pastores, eles têm distritos muito grandes. Eu conheço o pastor José Dimas Ferreira, ele é irmão do pastor Oliveiros. Ele me deu aula no curso de teologia que eu fiz na Paulista do Vale, e naquela época ele era pastor do distrito ali de Suzano, Poá, Arujá, aquela região. Ele tinha 13 igrejas no distrito dele, 13. Então ele ia num sábado na igreja e ele tinha que visitar todas as outras antes de voltar lá. Então quando ele ia numa igreja num sábado, ele só voltava nessa igreja 3 meses depois. E assim era lá na igreja desse meu amigo quando ele era criança. Então naquele sábado o pastor foi lá para pregar. E você quer saber sobre o que o pastor pregou? O pastor pregou sobre o julgamento. Ele me disse assim, olha, ele falou empolgado sobre o julgamento, falou de maneira solene sobre o juízo que está acontecendo hoje. E em determinado momento do sermão, aquele pastor disse uma frase que ficou gravada na mente daquela criança. Sabe qual foi a frase? Ele disse assim, e quando terminar o julgamento, então o Senhor Jesus vai se levantar e vai dizer, está feito. E o mundo vai mergulhar num tempo de angústia como nunca houve, e nesse tempo você não vai ter um intercessor. Você sabe o que foi que aquela criança pensou? Ali na sua inocência, na sua infantilidade, na sua simplicidade?
ele pensou assim: o quê? Passar por um tempo de grande angústia sem intercessor? Estou fora. Prefiro morrer antes. Prefiro estar morto do que enfrentar esse tempo sem o intercessor. E aí, então passam-se 3 meses e o pastor volta lá naquela igreja. E agora ele vai pregar sobre o Espírito Santo. E em determinado momento do sermão, sabe o que é que ele diz? Ele diz assim: e quando começar esse tempo de angústia, o Espírito Santo será retirado da terra. E quem é que estava lá ouvindo isso? Aquele menino. E você sabe o que foi que ele pensou dessa vez? Ele pensou assim, puxa, mas que danado esse pastor. Primeiro ele vem aqui e me tira o intercessor. E agora ele volta aqui e me tira o Espírito Santo e de novo eu estou com medo. De novo eu não quero passar por esse tempo. De novo eu prefiro morrer, prefiro estar morto do que passar por um tempo de grande angústia sem intercessor e sem o Espírito Santo. Eu achei muito interessante isso. Sabe por quê? Porque hoje, nos nossos dias, quantos e quantos homens e mulheres adultos, formados, não pensam e não se sentem da mesma maneira como pensou e como se sentiu aquela criança. Quantos e quantos não têm medo desse tempo, não têm medo desse período e preferem estar mortos a ter que enfrentar esse tempo sem o intercessor e sem o Espírito Santo. E sabe por que as pessoas se sentem assim? Porque, infelizmente, existe muita distorção quando se fala a respeito desse assunto. E essas distorções, elas precisam e devem ser corrigidas. E para você que ouviu a voz do Espírito Santo, que aceitou o convite do Espírito Santo para estar aqui, essas distorções serão corrigidas para você nessa noite. Porque aquele pastor que pregou lá atrás sobre isso, ele apresentou apenas a metade da verdade. Só a metade. Agora, e qual é a outra metade? Bem, a outra metade é aquilo que eu quero te mostrar nessa noite, porque nós vamos hoje começar a estudar. Você me ajuda aí porque não está funcionando. Nós vamos começar a estudar sobre esse tempo, que é o tempo de grande angústia. Enquanto ele vai corrigindo aí, a gente vai adiante, né? E eu digo que nós vamos apenas começar. Por quê? Porque esse assunto é muito extenso. E por ele ser tão extenso, nós vamos dividi-lo em 2 partes. Nós vamos começar hoje e vamos terminá-lo na próxima semana. E eu quero fazer isso, obrigado, de uma maneira completamente diferente daquela que você está acostumado. Porque muitos têm medo desse tempo, preferem estar mortos, preferem não estar vivos nesse período, porque têm medo de não ter o intercessor, de estar sem o Espírito Santo. Porque muitos e muitos apresentam esse assunto apenas falando a metade da verdade. E isso é uma coisa ruim, é triste, porque o único que fica feliz com isto é o inimigo do nosso Deus. Porque ele é que gosta de desviar a nossa mente, ele é que gosta de desviar a nossa atenção do socorro que vem de Jesus para o seu povo durante esse tempo. E eu posso te garantir uma coisa. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei se você talvez entrou aqui hoje carregando um fardo pesado, um fardo cansativo. Não sei se você tem algum tipo de medo, de receio com respeito a esse assunto, com receio a este período. Não sei se quando você pensa nisso, se isso te rouba o sono, se isso te tira a paz. Mas uma coisa eu te garanto. Se você entrou aqui hoje pesado e carregado, você vai sair daqui mais leve do que uma pena. Porque todos esses anseios, todos esses receios, todos esses medos, todos eles vão ficar aqui nessa noite. Agora, para que isso seja possível, então eu vou convidar você, assim como você está, a fechar os seus olhos. Vamos novamente falar com o nosso Deus. Santo Deus, nosso Pai querido, muito obrigado porque mesmo em meio a toda essa festa e essa bagunça que acontece no mundo, aqui estão aquelas pessoas, Senhor Deus, teus filhos queridos, que conseguem ouvir a tua voz e aceitam o teu convite. Eles estão aqui nessa noite porque querem entender e compreender essas coisas. Por isso eu quero te pedir nessa noite de uma maneira muito especial. Teu Santo Espírito
que o poder dele repouse sobre cada um de nós nessa noite. Que o Senhor me faça, Pai, lembrar de tudo aquilo que o Senhor quer que eu fale, e que o Senhor me faça esquecer de tudo aquilo que o Senhor não quer que eu fale, para que esta mensagem seja tua e não minha. E que o Senhor amoleça a mente e os corações desses meus queridos irmãos, e a minha também, para que nós possamos compreender este tão importante assunto. Obrigado por este privilégio. Perdoe os nossos pecados. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero então começar te respondendo a primeira grande pergunta desta noite. E que pergunta é essa? Aqui está ela. O que significa estar sem intercessor durante esse período de grande angústia e o que não significa? A resposta para essa pergunta está no capítulo 12, no versículo 1 do livro do profeta Daniel. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Daniel capítulo 12, verso 1, ou você pode acompanhar comigo a leitura, porque eu vou projetar o verso aqui no telão. Daniel capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Quando o Senhor Jesus esteve aqui nessa terra, após ele ressuscitar, permaneceu aqui por 40 dias com os seus discípulos e depois ele ascendeu aos céus. E 7 dias após o Senhor Jesus ascender aos céus, acontece uma grande festa aqui nessa terra. E que festa foi essa? O dia do Pentecostes. Você sabe o que era comemorado no dia do Pentecostes? O Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Porque lá na primeira Páscoa, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, 50 dias após a libertação, eles estavam diante do Monte Sinai, aonde Deus entregou aquelas 2 tábuas de pedra que ele escreveu com seu próprio dedo ali, os 10 mandamentos a Moisés. Era isso que eles comemoravam no dia do Pentecostes. Mas a partir daquele Pentecostes, aquele que está registrado no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, o Pentecostes ganhou um novo significado. Muito mais bonito e muito mais importante. E qual foi? O Pentecostes, descrito lá em Atos 2, ele foi uma comemoração do céu na terra de 3 coisas. Você sabe quais são elas? Primeiro, o dia do Pentecostes, lá de Atos 2, foi o dia em que o Senhor Jesus foi entronizado e coroado no céu em meio à adoração dos anjos. Segundo, foi uma comemoração de que o sacrifício de Jesus foi aceito e que ele é suficiente para salvar todo aquele que o aceita como seu Salvador e como Senhor da sua vida. E terceiro, a partir daquele momento, o Senhor Jesus tomou para si as plenas prerrogativas de rei e sacerdote, tornando-se o ungido sobre o seu povo. Então, quando ele subiu aos céus, ele se assentou no seu trono. E esse assentar significa então que ele começou ali um trabalho. E que trabalho foi esse? O trabalho de sacerdote. Ele passou a ser o nosso intercessor, o nosso representante, o nosso mediador diante da presença de Deus. E esse trabalho ele faz até hoje. Agora, a partir do dia 22 de outubro de 1844, que é o fim da profecia das 2.300 tardes manhãs, descritas aí no livro do profeta Daniel, capítulo 8, verso 14, a partir daquele dia, simbolicamente, o Senhor Jesus deixa o lugar santo do santuário e vai ao lugar santíssimo. Isso significa que ele tomou para si mais 2 funções. Além de ser o intercessor, além de ser o mediador, ele passou a ser juiz e também advogado. É o início do juízo, o início do julgamento. E esse juízo, ele não vai durar para sempre. Vai chegar um momento em que todo o caso vai ter passado perante o tribunal de Cristo, em que a sorte
não a sorte, mas o futuro de todo ser humano vai estar decidido ou para a salvação e ou para a perdição. E quando isso chegar ao fim, então o Senhor Jesus se levanta e ele vai dizer, está feito. E se o assentar-se significa que ele iniciou um trabalho, o levantar significa que acabou esse trabalho. Não há mais uma obra de salvação a ser feita em favor do homem, e a partir de então você e eu não temos mais um intercessor no céu, não temos mais. Mas felizmente este texto, Daniel 12, verso 1, ele não diz somente que o Senhor Jesus se levanta, mas ele diz também para que é que o Senhor Jesus se levanta. E para que é que ele se levanta? Aqui está, para defender quem? Os filhos do seu povo, ou seja, eu e você. Ele se assentou e agora ele se levantou. E quem é que se levanta? Olha aqui quem é que se levanta. Miguel, o grande príncipe. O que é que isso significa? Quem é Miguel? Quem é o arcanjo Miguel? Muitas pessoas têm uma compreensão equivocada sobre esse assunto, porque não entendem o significado da palavra arcanjo. Muitas pessoas pensam que arcanjo é um anjo, mas não é isso que a palavra significa. A palavra arcanjo é a junção de duas palavrinhas gregas, a palavra arc com a palavra agelos, onde arc significa chefe e agelos significa anjo. Arcanjo não é um anjo, mas é um chefe dos anjos. Por isso que em toda a Bíblia você ouve apenas a menção a um único arcanjo. E quem é esse arcanjo? É Miguel. Agora, por que Miguel? O que é que significa o nome Miguel? O nome Miguel significa quem é como o Senhor. O nome Miguel, queridos irmãos, é o nome hebraico de Jesus. O nome Miguel é o nome que o Senhor Jesus utiliza toda vez que ele vai entrar em uma luta, em uma batalha, em um conflito direto contra Satanás. É como que uma afronta a Satanás, que queria usurpar o direito de ser como Deus. Então, toda vez que o Senhor Jesus vai enfrentá-lo, ele usa o nome Miguel, porque ele está dizendo, quem é como o Senhor? Você não. Eu sou o Senhor. Miguel é o nome de guerra de Jesus. Miguel é o nome que ele utiliza não mais como intercessor, mas agora como um general, como um grande comandante. Ele usa esse nome porque agora ele vai, juntamente com todo o seu exército, ele vai liderar o seu exército de anjos numa última e grande batalha. E por quem é que esse exército luta nesta última e grande batalha? É pelos filhos do seu povo. Você não tem mais um intercessor no céu, porque não há mais uma obra de salvação a ser feita. Todo o caso já está resolvido. Você já está salvo. Você não precisa mais de um intercessor, porque agora o que você precisa é de um general. Você precisa é de um comandante. E ele não está mais lá no céu, porque agora ele está onde? Ele está aqui com você, nesta terra, lutando ao seu lado para te libertar, para te defender e para te salvar. Irmãos, entenda uma coisa. Estar sozinho sempre é a sorte dos ímpios. Mas estar sozinho nunca foi e nunca será a sorte dos santos. O que foi que o Senhor Jesus disse quando ele esteve aqui? Veja o que ele disse. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. O que mais ele disse? Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nesse momento, onde é que vai estar o povo de Deus? O povo de Deus vai estar numa tremenda angústia. Porque o povo de Deus vai estar saindo de um período onde ele vai ser perseguido, onde ele vai ser oprimido, onde ele vai ser forçado a negar a sua fé. Porque esse povo se mantém em pé agora, ele não tem emprego, não tem dinheiro, não pode comprar, não pode vender. Tem que sair de uma grande cidade como essa e ir para uma cidade pequena, sem a menor condição financeira. Ele vai ter que aprender a depender completamente de Deus pela fé. E eu pergunto para você, você acha que o Senhor Jesus vai abandonar o seu povo sozinho aqui nessa situação? Claro que não. Você precisa se lembrar daqueles 3 conselhos que Deus te deu na semana passada, você lembra?
Você precisa se lembrar quem é o seu Deus, você precisa se lembrar da profecia de Joel 2, e especialmente daquele texto da Sra. White que diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus conduziu o seu povo no passado. E no passado, onde é que estava Cristo quando os guardas babilônicos jogaram aqueles 3 hebreus na fornalha ardente? Você conhece a história. Capítulo 3 de Daniel fala que o rei Nabucodonosor levantou uma grande imagem e oprimiu todas as pessoas a se curvarem diante dessa imagem. E aqueles que não se curvassem seriam lançados dentro da fornalha ardente. 3 jovens não se curvaram. Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que foi que aconteceu com eles? Foram lançados na fornalha. E agora o rei se espanta. Não lançamos nós 3 homens amarrados na fornalha? E agora eu vejo 4 homens andando, soltos livremente pelo fogo, e o 4º homem quem era? Jesus, era o Filho de Deus. Irmãos, o capítulo 13 do livro do Apocalipse foi escrito todinho com base no capítulo 3 de Daniel, você sabia? O capítulo 3 de Daniel é a base do capítulo 13 de Apocalipse. Lá no capítulo 13 de Apocalipse, a Bíblia apresenta uma imagem que será levantada. E todos os seres humanos serão forçados a se curvar perante ela. Assim como aqui no capítulo 13 do livro de Daniel. Lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse, nós encontramos o homem querendo mudar o quê? Os tempos e a lei. Aqui está o homem querendo mudar os tempos e a lei. Nabucodonosor. Deus havia determinado o tempo da Babilônia e disse: olha, você é a cabeça de ouro da estátua. Capítulo 2, o sonho que ele teve, o seu reino vai passar. Na verdade, aquela estátua é a profecia mais simples que existe na Bíblia. Deus não queria mostrar para Nabucodonosor as sucessões dos reinos que teriam domínio nesse mundo. Não, isso ele mostra para nós que estamos aqui hoje. Mas para Nabucodonosor ele queria mostrar uma coisa muito mais simples. Estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, e os pés eram do quê? De barro misturado com ferro. Você acha que uma estátua com uma base de barro tem força para ficar em pé sozinha? Não tem. O que Deus estava querendo mostrar para ele é isso: olha, você só está aí, você só é o rei, você só domina o mundo hoje porque eu coloquei você aí, porque eu tenho uma luta a lutar com você, a luta pela sua conversão. Mas agora no capítulo 3, o que é que ele faz? Ele quer mudar os tempos. Deus determinou o tempo da Babilônia, é só a cabeça, mas agora ele faz a estátua inteira de ouro. Ou seja, você não vai me tirar do poder. O meu reino não vai passar. Exatamente um tipo daquilo que vai acontecer no capítulo 13 do Apocalipse. Ali nós encontramos o homem querendo mudar os tempos. Como? Deus determinou o tempo daquela primeira besta do sistema papal. Ele vai ter domínio na terra um período de 1260 anos. Depois seria ferido de morte. Mas o que acontece? Agora a ferida vai ser curada? Não. Eu não vou dominar só 1260 anos. O meu reino não vai passar. Aqui nós encontramos o homem mudando a lei de Deus, quando a lei de Deus diz: somente diante de Deus você deve se curvar, somente a Deus você deve adorar. Aqui o Nabucodonosor força os filhos de Deus a uma falsa religião, a uma falsa adoração, assim como no capítulo 13 de Apocalipse. Aqui nós encontramos o homem mudando os tempos e a lei de Deus, quando faz com que um homem se curve diante de outro, quando muda o dia de adoração do Senhor do sábado para o domingo, forçando as pessoas a participar de uma falsa adoração, de uma falsa religião. Lá nós encontramos os filhos de Deus sendo oprimidos, sendo perseguidos, presos e condenados à morte. E nos nossos dias não será diferente. Aquele que não se curvar perante esta imagem será oprimido, perseguido, preso e até mesmo condenado à morte. Mas aqueles 3 jovens hebreus estão nos representando hoje. Você sabe onde era o lugar mais seguro do mundo para um filho de Deus estar lá na Babilônia, no capítulo 3 de Daniel? Você sabe onde era o lugar mais seguro do mundo para ele estar? Era dentro da fornalha, porque era lá que o Senhor Jesus estava.
O lugar mais seguro do mundo para você estar hoje vai ser dentro da fornalha, porque é lá que o Senhor Jesus vai estar. E quando você não foge da fornalha, sabe o que acontece? Aqueles jovens foram lançados na fornalha, e o que é que se queimou deles? Nada? Como nada? Queimou sim. As cordas, as amarras que os prendiam se queimaram. Queridos, quando você não foge da fornalha, a única coisa que se queima em você são as amarras que te prendem a este mundo de pecados. Onde estava Cristo quando os guardas babilônicos jogaram os 3 hebreus na fornalha ardente? Cristo estava lá no meio deles. Da mesma maneira, Ele estará lá conosco na nossa jornada pela grande angústia. O Senhor Jesus, Ele não diz assim, olha, eu desejo que você passe sozinho aí por esse tempo de grande angústia. Eu vou ficar só observando você aqui do céu. Boa sorte. Não. Ele não diz isso. Sabe o que Ele diz? Ele diz assim, ó, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados por causa dos eventos finais, e eu vos darei descanso e eu vos aliviarei. Eu vou estar com vocês nessa jornada. Sigamos juntos pela fúria da fornalha final. Veja que comentário extraordinário a senhora White faz sobre isso. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente, estará com seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio do tempo de angústia, angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. Veja que coisa linda. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles, Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puseram sua confiança. Estar sem um intercessor durante o tempo de angústia significa apenas que não há mais uma obra de intercessão a ser feita. Que não há mais julgamento. Acabou. Mas não significa que você vai estar sozinho. Porque o seu intercessor agora é um general. Agora é um grande comandante. E ele está com todo o seu exército de anjos aonde você está, ao seu lado, lutando, defendendo e protegendo você. Essa é a outra metade da verdade. E deixa eu aproveitar esse texto aqui para te fazer uma pergunta. Quantos aqui, levanta a mão, quantos aqui já tiveram o privilégio de ver com seus próprios olhos um anjo do Senhor magnífico em poder? Levanta a mão. Nenhum de vocês? Eu nunca vi. Nunca vi um anjo magnífico do Senhor em poder. Assim, visivelmente. Agora, quantos de vocês gostariam de ver? Todos nós gostaríamos, não é? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Neste tempo, dependendo de onde você estiver, você não somente verá face a face um anjo do Senhor, como conversará com ele. Você quer ver isso? Você quer ver onde é que isso está escrito? Já já eu vou mostrar para vocês. Porque agora eu vou responder a segunda grande pergunta. E qual é? O que significa o Espírito Santo ser retirado do mundo? E o que não significa? Então nós vamos agora ao livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. E a palavra de Deus diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas fome e sede do quê? De ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Essa profecia, Amós, foi uma profecia dada ao povo de Israel pouco tempo antes do cativeiro babilônico. Teve um cumprimento local para aqueles dias, mas também tem um cumprimento futuro para nós hoje. Deus deu várias advertências. Deus instruiu, Deus corrigiu, Deus mandou os seus profetas para aquele povo para dizer, olha, vocês estão indo longe demais.
Vocês vão chegar num ponto em que a consequência, a escravidão vai vir sobre vocês e eu não vou fazer nada para protegê-los. Por quê? Porque Deus não amava mais aquele povo? Não. Mas porque aquele povo se colocou além dos limites da proteção de Deus. A proteção de Deus só pode existir na minha vida e na sua vida até o limite em que nós permitimos Deus atuar. Deus não nos força nada. Deus advertiu, corrigiu. E agora então, quando eles estavam ali diante da escravidão, na iminência da escravidão, o que é que eles fizeram? Correram por toda parte, atrás de um profeta, atrás da palavra de Deus, atrás de algo que pudesse os ajudar para evitar a escravidão. Mas não acharam, não encontraram. Foram escravos. Exatamente isso, irmãos, o que vai acontecer nos nossos dias. Deus adverte, Deus repreende, Deus corrige, Deus manda os seus mensageiros, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito de profecia, não é? Mas o ser humano insiste em andar pelos seus próprios caminhos, insiste em fazer a sua própria vontade, independente da vontade de Deus. E Deus está avisando, vai chegar um dia em que a escravidão vai vir sobre vocês. E aí então vocês vão correr de uma parte a outra procurando a minha palavra e não acharão. Porque não é assim que nós fazemos? Nós vamos indo, vamos seguindo o nosso caminho, vamos fazendo do nosso jeito, independente de Deus. E agora então, quando vem a consequência, o que é que nós fazemos? Ah, Senhor, e corremos para Deus, e buscamos ali, nos apegamos à Bíblia e tentamos evitar as consequências. Deus não nos livra das consequências. Deus não vai nos proteger. Não porque Ele não nos ame, mas porque muitas vezes nós nos colocamos além dos limites da sua proteção. Não vai adiantar ter a Bíblia em mãos, porque ela não vai poder ajudar. Sabe por quê? Você sabe qual é o poder que esse livro tem? Você sabe qual é o poder que esse livro tem de mudar vidas, de transformar pessoas, de salvar pessoas? Você sabe qual é o poder que ele tem? Nenhum poder. Nenhum poder. Nenhum poder. Esse livro só é o que é. Esse livro só transforma as vidas como transforma. Esse livro só salva as pessoas como salva pela obra e pela influência do Espírito Santo. É por isso que você e eu jamais abrimos este livro sagrado sem orarmos pedindo a iluminação do Espírito Santo. Porque Ele é quem dá poder às palavras deste livro. Ele é quem nos faz compreender e através deste livro sagrado, Ele nos muda, Ele nos transforma, Ele corrige a nossa vida. Ele nos leva à salvação. Mas vai chegar um momento em que o Espírito Santo não vai mais atuar através das páginas deste livro. E aí de nada vai adiantar tê-lo em mãos. Sabe por quê, irmãos? Porque o trabalho do Espírito Santo aqui nessa terra, ele é em conjunto com o trabalho de Jesus no céu. Algumas pessoas não compreendem muito bem a obra do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Quantas e quantas vezes você já ouviu que o Espírito Santo é aquele que vem até você, e ele pega a sua oração, e ele intercede por você? Você já não viu isso? Ele pega a sua oração, ele transforma a sua oração, e agora ele intercede por você, entrega a sua oração até Cristo, e Cristo então apresenta ao Pai. Não é assim que você ouviu? Eu não acredito nisso. Não concordo com isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos um único intercessor junto a Deus. E quem é esse? Jesus, e não o Espírito Santo. Então, outra coisa. Se o Espírito Santo pega a sua oração, transforma e entrega a Jesus, então a oração não é sua. Não é mais sua, a oração é dele. É dele, não sua. Isso não está certo. Qual é a intercessão que o Espírito Santo faz? A intercessão, meus irmãos, é uma via de mão dupla. O Espírito Santo é o representante de Deus aqui na terra, e ele vem para interceder por você de que maneira? Ele vem para convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem para conduzir você até Cristo. E agora então, quando você aceita a Cristo, Ele é aquele que passa a ser o seu intercessor no céu. O Espírito Santo é o representante de Deus na terra e Jesus é o representante do homem junto ao Pai. É uma via de mão dupla. É um trabalho em conjunto.
E quando o Senhor Jesus agora se levanta e diz, está feito, o que é que o Espírito Santo faz? Ele também diz, está feito. Porque se não vai haver mais um intercessor, se não vai haver mais uma obra de salvação, o Espírito Santo então deixa de atuar como agente da conversão, deixa de atuar como agente da transformação, deixa de atuar como agente do arrependimento. Então ele é retirado da terra, porque ele não vai mais atuar no coração dos homens e das mulheres no sentido de levá-los a Cristo. E é exatamente isso que vai causar esse tempo de grande angústia. É a retirada do Espírito Santo. É ele deixar de atuar como agente da conversão, como agente da transformação, como agente do arrependimento que vai trazer esse período de grande angústia a essa terra. Quando você vai lá no capítulo 7 de Apocalipse, os 4 primeiros versos, você vê lá aqueles 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, mantendo seguros os 4 ventos. Aqueles 4 anjos representam a obra do Espírito Santo. Aqueles 4 ventos representam o poder restritivo do Espírito Santo. Quando esses ventos são soltos, quando o Espírito Santo deixa de restringir o poder de Satanás, Satanás agora tem domínio total sobre os homens. Esses ventos representam, não é, as paixões humanas. Estão à solta agora. Satanás só não destruiu esse mundo ainda completamente, só não destruiu o ser humano ainda completamente por causa da presença do Espírito Santo aqui. Ele é o poder de Deus que vai reprimir o poder do diabo. Essa pessoa, essa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Agora, quando ele deixar de atuar como agente da conversão, como agente da transformação, como agente do arrependimento, então agora Satanás vai poder fazer o que ele sempre quis. Ele vai atuar livremente sobre a mente dos homens e vai mergulhar eles numa cena de destruição mais terrível do que aquela que aconteceu com Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Veja o que a senhora White diz sobre isso. Livro Grande Conflito, página 614. Desabrigados da graça divina, ou seja, não há mais tempo de graça, não há mais um intercessor, o Espírito Santo não atua mais como agente da conversão, não tem os homens proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ou seja, ao cessar o Espírito Santo de ser o agente da conversão, da transformação, do arrependimento, ao cessar ele de usar o seu poder para reprimir o poder de Satanás, então agora todos esses elementos aqui ficarão às soltas, todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Então é isso que provoca esse tempo de angústia. É o fato do Espírito Santo não atuar mais como agente da salvação, como agente da conversão, como agente do arrependimento. Ele vai ser retirado da terra. Mas essa é só a metade da verdade. E a outra metade? E dos filhos de Deus, você sabe quando é que ele vai ser retirado? Eu vou dizer para você quando é que ele vai ser retirado. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Abra sua Bíblia. João, capítulo 14, versículo 16. Esse texto não vai aparecer lá no telão. Veja quando é que o Espírito Santo vai ser retirado dos filhos de Deus. João 14, verso 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Quem é esse Consolador? Espírito Santo. A fim de que esteja convosco por quanto tempo? Para sempre. Essa é a outra metade da verdade. Dos filhos de Deus, Ele não vai ser retirado nunca. Porque Ele veio para estar com você para sempre. E esse texto que eu vou mostrar para você agora é o texto mais lindo que existe no Espírito de Profecia, que fala sobre a disponibilidade do Espírito Santo na vida daqueles que amam a Deus. Veja que coisa linda, está no livro O Desejado de Todas as Nações, páginas 669 e 670. Em quantos tempos e lugares? Todos. Em todos os tempos e lugares. Em quantas dores e aflições?
em todas as dores e aflições, até mesmo quando a perspectiva se afigura sombria e você fica cheio de perplexidade com o futuro, até mesmo quando nos sentimos desamparados e sós. Quem? O Consolador, o Espírito Santo, será enviado a resposta à oração da fé. As circunstâncias, todas as circunstâncias, podem nos separar de todos os amigos terrestres. Nenhuma circunstância, porém, nem mesmo a distância, nos pode separar do Celeste Consolador. Onde quer que estejamos, aonde quer que vamos, Ele se encontra sempre à nossa direita para apoiar, suster, erguer e animar. Sempre. Essa é outra metade da verdade. O Espírito Santo ser retirado da terra significa apenas que não há mais uma obra de conversão, de transformação e de arrependimento. Mas não significa que você vai estar sozinho. Porque de você, que teme a Deus, Ele não vai ser retirado nunca. Nunca. E agora eu te pergunto, aonde é que você e eu vamos estar durante esse período? Onde estarão os santos? Você sabe? Você já sabe que você não vai estar sozinho. Mas aonde é que você vai estar? Então, meus amigos, todos nós poderemos estar em 3 lugares diferentes. 3. Agora, se você estiver no primeiro, se você estiver no segundo, ou se você estiver no terceiro, independente de onde você esteja, todos teremos uma coisa em comum. E o que é, você sabe? Então vamos ver. Primeiro lugar onde nós poderemos estar. O Senhor não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Lamentações 3:33. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmos 103:13. Conhece Ele o nosso coração, pois lê todos os segredos da alma. O Senhor conhece o nosso coração. Ele se compadece de nós assim como um pai se compadece de um filho. Ele se compadece daqueles que o temem. Por isso, Ele sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viria, caso vivessem. Conhece o fim desde o princípio. Por isso, muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Conselho sobre Saúde, página 375. Primeiro lugar onde nós poderemos estar é na sepultura. É no descanso, dormindo o sono da morte. Deus não precisa que todos os seus filhos estejam vivos nesse tempo, porque Ele não precisa que todos eles sejam suas testemunhas. É um ato de amor, é um ato de bondade, de misericórdia de Deus, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe se você e eu teríamos condições de suportar esse período ou não. E se Ele enxerga na sua sabedoria infinita que você e eu não temos condições de passar por esse período, então Ele permite que nós descansemos o sono da morte. Sabe por quê? Você sabe o que é a morte para Deus? Paulo diz lá, na sua carta aos Coríntios, que a morte é o último inimigo que vai ser vencido. Sabe por quê? Sabe o que é que Salmo 116, verso 15 diz sobre a morte? Diz assim, ó: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sabe? Preciosa. Sabe por quê? Quando você vai num funeral e você vê ali um caixão e dentro aquele corpo sem vida, morto, isso é como nós vemos, mas isso não é como Deus vê. Você sabe o que é que Deus vê? Nós vemos um caixão. Deus vê um porta-joias, porque ali está guardado aquilo que Ele tem de mais precioso, que é o seu Filho. A morte é o último inimigo que vai ser vencido, porque hoje é um inimigo, mas que está a serviço de Deus. Ela guarda para Ele aquilo que Ele tem de mais precioso. E quando o Senhor Jesus voltar a essa terra, Ele vai dar uma ordem. E o que é que a morte vai fazer? Ela vai devolver para Ele todos aqueles que ela guardou, todos aqueles que pertencem a Ele. Por isso,
Deus permite que muitos dos seus filhos estejam dormindo o sono da morte. E se você é como eu, pai de crianças pequenas, veja, queridos, para o que é que nós temos que estar preparados. O Senhor me tem revelado que muitos pequeninos hão de ser levados ao descanso antes do tempo de angústia. Vocês não têm noção de como isso daqui vai ser difícil. Não, vocês não têm noção. Há pouco tempo atrás, a minha filha mais nova, Carolina, tem 6 anos. Ela e o Rafael são gêmeos, né? Acho que no último domingo eles vão vir aqui comigo. Vocês vão conhecer. A Carolina começou a ter febre. Primeiro dia, febre alta. Segundo dia, febre alta. Terceiro dia, febre mais alta. Então nós corremos com ela para o hospital. Chegamos lá no hospital, a médica tirou a febre, sabe quanto estava? 40,8. Quase 41 graus de febre. A médica, quando viu aquilo, o olho dela se arregalou e ela imediatamente mandou trazer o remédio, deu o remédio, as enfermeiras arrumaram lá um banheiro com chuveiro, levaram ela para debaixo do chuveiro e ela ficou lá meia hora caindo água fria sobre ela e a febre baixou para 37,5 e agora a médica foi examinar. E a médica examinou e disse assim para minha esposa, olha mãe, eu não vi nada aqui que possa estar causando essa febre, mas eu tenho uma suspeita, então eu vou pedir 2 exames. Vocês vão ali numa salinha, as enfermeiras vão colher o sangue e vão colher o líquor dela também. Eu não entendi nada, mas a minha esposa, quando viu isso, eu percebi que a fisionomia dela se transformou completamente. E eu comecei a entender, quando nós chegamos nessa salinha, e lá tinha uma placa escrito assim, ó, isolamento. Nós entramos, as enfermeiras saíram e eu perguntei para minha esposa, o que está acontecendo? Ela disse assim, você sabe o que ela vai fazer com a nossa filha? Ela vai furar a espinha da nossa filha para tirar o líquor, porque ela acha que a Carolina está com meningite. Nessa hora, sabe o que aconteceu comigo? Foi como se o chão desaparecesse debaixo dos meus pés. Foi como se eu caísse num abismo de angústia, num abismo sem fim. E daquele momento, só uma frase começou a ecoar aqui na minha cabeça. Porque eu me lembrei disso aqui. E eu pensei assim, Senhor, por favor, eu não quero perder a minha filha. E eu só pensava isso. Senhor, por favor, eu não quero perder a minha filha. E a minha esposa disse, então, vamos embora daqui. Eu não vou deixar fazer isso com ela. E aí nós saímos, evadimos do hospital. Ela falou assim, eu não vou deixar tirar isso da Carolina sem antes levar ela na pediatra, que cuida dela desde que ela nasceu. Aí fomos lá no consultório da doutora Domicília, lá na Vila Maria, e a doutora examinou ela e disse assim, olha mãe, eu não estou vendo também nada que possa estar causando essa febre, mas uma coisa eu posso garantir, pode ficar tranquila que com meningite ela não está. Veja, e mostrou para nós, ela sozinha conseguia encostar o pescoço aqui, não é? Falei assim, eu não sei aonde essa médica pensou que ela pudesse estar com meningite. Mas para mim aquilo não adiantou nada, porque eu não conseguia parar de pensar em outra coisa. Senhor, eu não quero perder a minha filha, por favor. E aí, então ela disse, olha, vocês vão para casa, cuida da febre, e amanhã vocês voltam aqui, porque com certeza amanhã vai aparecer o que está causando essa febre. E aquela noite, amigos, talvez foi a noite mais longa da minha vida, porque eu só pensava assim, Senhor, por favor, eu não quero perder a minha filha. E quando nós voltamos lá no outro dia e ela começou a examinar a Carolina, ela deu um grito de alegria. Ah, olha aqui, já estou vendo o que é. Está descendo catarro pelo ouvido, está descendo catarro pela garganta. É uma infecção que ela tem. Deu o antibiótico. E falou assim, daqui 2 dias ela não vai ter mais febre. E nós voltamos para casa. E sabe como eu estava? Aflito, angustiado. E eu não conseguia parar de pensar, Senhor, por favor, eu não quero perder a minha filha. A angústia só foi embora quando eu coloquei o termômetro nela aqui e ele marcou 36,5 de febre.
Mas sabe o que aconteceu também comigo nesse tempo, além da angústia? Eu me lembrei que essa é só a metade da verdade. Eu me lembrei da outra metade. E aí eu pude experimentar algo extraordinário que eu nunca mais vou esquecer. Sabe o que foi? Eu pude experimentar aquilo que o Senhor Jesus diz, quando Ele diz assim, que a paz que Ele quer dar não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que excede todo entendimento. Eu pude experimentar o que é essa paz. Porque quando eu me lembrei da outra metade da verdade, a angústia não foi embora. Mas mesmo na angústia, eu tive paz. E você sabe qual é a outra metade da verdade? Aqui está. Veremos nossos filhos outra vez. Encontrar-nos-emos com eles e os reconheceremos nas cortes celestes. Ponde no Senhor a vossa confiança e não temais. Orientação da criança, página 566. Eu me lembrei disso. E aí eu passei a dizer, Senhor, por favor, eu não quero perder a minha filha. Mas eu ponho no Senhor a minha confiança. E a vida dela está nas suas mãos. E eu pude experimentar o que é essa paz. Você quer que eu diga para você como é? Eu não sei dizer. Ela excede todo entendimento. Se você quiser saber como é, você tem que experimentar. Segundo lugar, onde nós poderemos estar. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros e fétidos calabouços. Nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos, mão humana alguma estará pronta para prestar-lhes auxílio. O grande conflito, página 626. Alguns estarão na sepultura, outros estarão presos. A senhora White diz que viu filhos de Deus presos até em navios em alto mar. Estarão em celas úmidas, mofadas, mal cheirosas, aparentemente deixados ali à beira da morte. Não vai haver sequer um único ouvido humano que ouça os seus gemidos. Não vai haver sequer uma única mão humana estendida para prestar a eles auxílio. E eu pergunto para vocês, esquecer-se-á o Senhor do seu povo nessa hora de provação? Não. Essa é só a metade da verdade. Você quer ver a outra metade? Olha aqui a outra metade. Ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e quem? Cristo. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda a provação e está acima de todo o poder terrestre. E quem é que vai vir a eles? Anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas à meia-noite oraram e cantaram louvores na masmorra de Filipos, o grande conflito, páginas 626 e 627. Ah, se nós estudássemos mais esse livro, não é? Você pode estar lançado numa prisão suja, escura, fedida, aparentemente deixado ali para morrer. Nenhum ouvido humano vai escutar o seu gemido. Mas quem foi que disse que você vai precisar de ouvidos humanos para escutar você? Nenhuma mão humana vai estar estendida para te prestar auxílio. Mas quem foi que disse que você vai precisar de alguma mão humana para te socorrer? Não, sabe por quê? Você vai ter outros ouvidos para te ouvir e você vai ter outras mãos para apertar. Sabe de quem são esses ouvidos? De Cristo e dos seus anjos. Sabe de quem são essas mãos? De Cristo e dos seus anjos. Lembra que eu disse para você? Dependendo de onde você estivesse, você ia conhecer um anjo.
é agora que você vai conhecer o anjo. Anjos virão a vocês, se vocês estiverem neste lugar. Queridos, no momento de maior angústia da vida de Jesus, no jardim do Getsêmani, na noite que antecedeu a sua morte, o Senhor Jesus estava angustiado, ele estava agoniado, a ponto de suar sangue. Sabe por quê? Porque aquele era o momento em que ele tinha que decidir de uma vez por todas se ele ia ou não morrer por mim e por você. Aquele era o momento da decisão. E a senhora White, no Desejar de Todas as Nações, diz que por 3 vezes a natureza humana de Jesus recuou de beber o cálice. E aí, sabe o que Deus fez? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 42, 43 e 44. Sabe o que ele fez? Deus mandou um anjo. E o anjo veio a Jesus. E Jesus viu o anjo. E Jesus conversou com o anjo. O anjo não veio para beber o cálice, mas o anjo veio para dar forças ao divino humano suplicante. O anjo veio para mostrar para Jesus que o Pai é maior e mais poderoso do que Satanás. E aí se cumpriu as palavras do profeta que diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O anjo fez Jesus olhar através do tempo. E ele olhou para trás. E ele viu desde Adão e Eva, todos aqueles, até João Batista, não é? Que tinha perdido a vida por fé em Jesus e pela esperança de que ele um dia morreria para o salvar. Mas não foi só esses que o Jesus viu. O anjo também fez ele olhar à frente do seu tempo. E sabe quem foi que ele viu? Ele viu cada um de vocês que está aqui nessa noite. E a palavra de Deus diz que ele ficou, sabe como? Satisfeito. Ele viu você e ficou satisfeito. E ele achou que valia a pena. E ele então decidiu beber o cálice. Naquele momento, Jesus não era só o nosso substituto, não. Jesus também era o nosso representante. O que aconteceu para Jesus também acontece para você. No momento de maior angústia da sua vida, o anjo vai vir para você, e você vai ver o anjo, e você vai falar com o anjo, mas o anjo não vai vir para passar por esse tempo por você, não. Ele vai vir para te dar força. Ele vai vir para dizer: olha, aguenta firme, porque o seu Pai, porque Jesus é mais poderoso do que Satanás. Fica firme, porque falta só um pouco, só um pouquinho, e daqui a pouco você vai estar nos braços de Jesus. Esse é o segundo lugar onde você e eu poderemos estar. Terceiro lugar. Outro lugar onde se encontrarão os santos será em meio à natureza. Também está no Grande Conflito, na página 635. O povo de Deus, alguns na sepultura, outros nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteiam ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelo exército de anjos maus, estão se preparando para a obra de morte. Então nós poderemos estar em 3 lugares. Poderemos estar na sepultura. Poderemos estar nas celas das prisões. Poderemos estar escondidos nas montanhas, nas cavernas, né, nas entranhas da terra. Mas todos nós teremos algo em comum. Você sabe o que é? Todos estaremos debaixo da proteção de Deus. Você nunca vai estar sozinho. Nunca. Mas por que tudo isso? Não é? A gente vê todas essas coisas e fica se perguntando por quê? Por que vai haver essa grande angústia? Por que Deus vai permitir que nós passemos por tudo isso? Então, irmãos, talvez Deus tenha outros motivos que nós não conheçamos, mas pelo menos um motivo suficientemente forte nós sabemos qual é. Você sabe qual é? Desde o princípio, a acusação de Satanás foi contra o caráter de Deus. Que a lei de Deus era dura demais, que Deus era um tirano e que nem mesmo Adão e Eva, no seu estado perfeito, original no Jardim do Éden, seriam capazes de guardar essa lei. Então agora Deus permite que você e eu, os mais fracos de toda a raça humana, passemos por esse período de angústia.
E pela presença e pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, nós seremos capazes de guardar perfeitamente a lei de Deus. E Deus então agora tem um motivo convincente, positivo, para refutar a acusação de Satanás. E no milênio, depois do milênio, quando os ímpios ressuscitam, certamente eles vão querer acusar a Deus. Certamente eles vão dizer assim: Senhor, olha, nós não conseguimos guardar a sua lei porque nós éramos os mais fracos da raça e vivemos no pior período de angústia de toda a história. Então agora Deus, ele se levanta e ele aponta para um grupo de pessoas. E sabe para quem que ele aponta? Ele aponta para você. E ele diz assim: mas estes aqui, são seus contemporâneos. Eles também viveram, eram os mais fracos da raça, e também viveram no pior tempo de angústia, e eles guardaram perfeitamente a minha lei. E aí você sabe o que acontece com toda essa discussão? Ela acaba, porque a evidência é mais do que convincente, é mais do que suficiente. Na semana que vem, nós vamos dar sequência no estudo desse assunto, tempo de grande angústia, e vamos ver quais são os juízos finais de Deus que vão cair sobre essa terra. Mas hoje eu quero ainda te fazer uma última pergunta. Parou de funcionar, não tem problema. A pergunta é a seguinte: como é que nós devemos olhar para esse período? Como é que você e eu temos que olhar para esse período de grande angústia? Sabe, você e eu não podemos olhar para esse período assim como se nós estivéssemos no vácuo. Porque quando você olha para esse período assim como se você estivesse no vácuo, não é? Você vai ficar pensando assim: puxa, mas para onde eu vou nesse lugar? Para onde eu não vou? O que é que eu vou levar? O que é que eu não vou levar? Não é? Não. Você não pode olhar para esse tempo assim como se você estivesse no vácuo. Você tem que crer em Deus e crer com personalidade. Para que você creia em Deus com personalidade, para que você não fique olhando para esse tempo assim como se você estivesse no vácuo, você não pode olhar para esse período isolado. Mas você tem que olhar para ele num aspecto mais amplo. Você tem que olhar para ele e enxergar junto o que vem antes dele e o que vem depois dele. E o que é que vem antes desse período? Antes desse período, vem o julgamento. O juízo que está acontecendo desde 22 de outubro de 1844 até hoje. Sabe, às vezes, nós ficamos tão focados naquilo que o inimigo vai fazer, nós ficamos tão focados num decreto dominical que vai ser promulgado, não é? Na opressão, na perseguição. Nós vamos poder comprar nem vender, vamos ser perseguidos, podemos ser mortos. Nós ficamos tão focados nessas coisas que nós esquecemos que antes de tudo isso vem o quê? O julgamento. E nesse julgamento, você sabe o que é que o Senhor Jesus vê acontecer aqui na terra? Você sabe o que é que ele vê lá do céu acontecer aqui na terra? Sabe o que ele vê? Ele vai ver o seu povo, ser promulgado contra ele um decreto, um conjunto de leis que vai forçar o seu povo a negar a guarda sistemática do sábado. Ele vai ver o seu povo ser oprimido. Ele vai ver o seu povo ser perseguido. Ele vai ver o seu povo ser preso. Muitos até vão perder a vida. E o que é que você acha que ele vai fazer? Você acha que ele vai ver tudo isso acontecer e vai ficar de braços cruzados? Não, não vai. Sabe por quê? Porque ele também vê o seu povo permanecer em pé diante de tudo isso por um único motivo: porque o ama e porque ama a sua palavra. E sabe o que ele faz? Ele se levanta. E ele se levanta para colocar um ponto final nisso tudo. Ele se levanta para promulgar a sentença que o julgamento profere. Ele se levanta para promulgar e para implantar no mundo a irrevogável sentença que o julgamento vai proferir. E eu vou dizer para você uma coisa que você nunca ouviu na sua vida. O que vai causar esse tempo de angústia não são os inimigos do povo de Deus. O que vai causar esse tempo de angústia é essa sentença que o Senhor Jesus vai promulgar. E as 7 pragas descritas no livro do Apocalipse são um castigo que essa sentença vai aplicar, sabe contra quem? Contra os ímpios e não contra você.
Verdadeiramente, esse tempo de angústia, ele é para os ímpios e não para você, e não para os filhos de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: nesse tempo, os perseguidos serão mais livres do que os perseguidores. Mais livres. Porque o que é pior? Enfrentar o veredito de um Deus do céu ou enfrentar o veredito dos homens na terra? O que é pior? Quem é que vai estar então na pior? Aqueles que vão ter que enfrentar o veredito de um Deus que se levanta no céu e que vem a essa terra como um general, como um comandante com todo o seu exército para lutar e defender o seu povo? Ou aqueles que vão ter que enfrentar o veredito da igreja e do Estado aqui na terra? Com certeza vai estar numa situação muito pior aqueles que vão ter que enfrentar o veredito desse Deus do céu. Os perseguidos serão mais livres do que os perseguidores. E depois desse período, o que é que vem? Depois desse período vem a batalha do Armagedon. A última grande batalha entre o bem e o mal, onde o bem sai vitorioso, o mal é destruído, o pecado e pecadores são definitivamente aniquilados. Quando você olha nesse contexto mais amplo, você não vai ter mais medo desse período. Não vai mais ter medo dele. Sabe, irmãos, nós precisamos entender essa diferença de foco. Nós não podemos ficar o tempo inteiro olhando para aquilo que o inimigo vai fazer. Nós temos que olhar para aquilo que Deus vai fazer. E quando você olha para o que Deus vai fazer, você tem certeza que os perseguidos vão estar mais livres do que os perseguidores. E você também não pode esquecer que nesse tempo, o Filho de Deus não vai estar mais sob provação. O julgamento já acabou, você já está salvo, você está livre. Como é que fica um prisioneiro? Quando o oficial de justiça vem até ele e diz assim: olha, sua pena acabou, você está livre. Ele chora, o que ele faz? Ele fica com medo? Não, ele fica feliz, ele fica alegre, sai correndo, fica contente. Nesse tempo, você vai estar mais livre do que os seus perseguidores. E eu pergunto para você nessa noite, de que lado você gostaria de estar? Do lado daqueles que vão estar cativos em Satanás? Ou do lado daqueles que vão estar livres em Cristo Jesus? De que lado você gostaria de estar? Agora, imagine a tristeza e a decepção daqueles que vão descobrir tarde demais que estão cativos em Satanás e que ao perseguirem e lutarem contra o povo de Deus, na verdade estavam perseguindo e lutando contra o próprio Deus. Vai ser uma decepção tremenda. Para que você e eu não tenhamos essa decepção, nós precisamos entender hoje aquilo que eles vão entender tarde demais, que os perseguidos serão mais livres do que os perseguidores. É uma pena que eu não tenha tempo nessa série para fazer uma mensagem para vocês sobre a festa das bodas do Cordeiro. Mas você sabe o que é a festa das bodas do Cordeiro? Quando é que ela vai acontecer? A festa das bodas do Cordeiro é a festa do casamento entre Cristo e a sua noiva. Desde o dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio a essa terra para preparar a noiva de Cristo para esse dia, para o dia do casamento. E nesse contexto aqui, a noiva de Cristo é a sua igreja, é você. E agora que a noiva está quase pronta, agora que o Espírito Santo está quase entregando essa noiva para Jesus no dia do casamento, você acha que o noivo vai abandonar a noiva no dia do casamento? Claro que não. Você não vê isso acontecer nem aqui na terra. Você não vê um noivo abandonar a noiva no altar. E por que é que muitas vezes a gente acha que com Jesus é diferente? Que Jesus vai abandonar a sua noiva no dia do casamento? Não, queridos. Ele não vai. Aquele que está com Jesus, aquele que vai ser perseguido e humilhado por amor a esse Deus, nunca vai estar sozinho. E se você entende isso, então você pode agora recitar comigo em voz alta aquilo que o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 8, verso 38 e verso 39. Leia comigo em voz alta. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tinha um amigo chamado Rafael. O Rafael, ele durante muitos anos foi membro lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas por causa das circunstâncias aí da sua vida, ele saiu da igreja. Mas mesmo ele tendo saído da igreja, eu não perdi o contato com o Rafael. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos juntos. Sentava eu, depois do meu lado o Marquinhos, o Edmilson, e do lado do Edmilson, o Rafael. E nós nos víamos quase que todos os dias. E no ano passado, numa sexta-feira, o Rafael, ele tinha um sítio em Mariporã, e ele alugou esse sítio para o pessoal que trabalha lá na gráfica para passar lá o fim de semana. E na sexta-feira, na hora do almoço, depois da hora do almoço, ele foi embora, porque ele ia para esse sítio para deixar tudo arrumado, tudo prontinho, para que quando o pessoal chegasse lá, estivesse tudo pronto. E aí, chegou a noite, o pessoal foi para lá, e quando chegou lá, o Rafael não estava. Eles estranharam. Passaram lá o sábado, o domingo, voltaram e o Rafael não apareceu lá. E aí naquela semana, eles começaram a ligar, começaram a procurar o Rafael e ninguém encontrava o Rafael. Ninguém sabia onde o Rafael estava. Até que, uma semana depois, a família do Rafael encontrou o Rafael no dia em que ele seria enterrado como um indigente. Porque naquela sexta-feira, pertinho da hora do pôr do sol, o Rafael estava indo com sua moto. E ao ele entrar na Fernão Dias, ele foi atropelado ou por um carro ou por um caminhão. E ali a sua vida foi ceifada. Quando nós estávamos no funeral, o Edmilson veio conversar comigo. E o Edmilson disse assim para mim: Marcelo, eu fui a última pessoa aqui da gráfica que conversou com o Rafael. Porque nós almoçamos juntos na sexta-feira, no dia em que ele perdeu a sua vida. E você sabe o que foi que o Rafael disse para mim? O Rafael disse para mim que ele estava triste, porque ele estava fora da igreja. O Rafael disse para mim que ele estava sentindo que Deus o estava chamando de volta e que ele precisava voltar para Deus e que ele precisava voltar para a igreja. Essas foram as últimas palavras que alguém tem conhecimento que o Rafael disse. E eu não sei se naquelas poucas horas que ele teve, desde o momento em que ele disse isso até quando a sua vida foi ceifada, eu não sei se o Rafael teve tempo de se reconciliar com Deus, ou não. Eu não sei se o Rafael está no descanso agora, sob a proteção de Deus, ou não. E eu não pude fazer nada por ele. E eu não posso fazer mais nada, a não ser ter esperança de que ele se arrependeu e se reconciliou com Deus antes de perder a sua vida. Mas para você que está aqui nessa noite, eu ainda posso fazer alguma coisa. Porque embora o Rafael não possa fazer mais nada por ele, o futuro dele já está decidido e eu não sei qual é. Mas para você que está aqui hoje e que ainda respira e que tem fôlego de vida, por você eu ainda posso fazer alguma coisa. Por você eu posso vir aqui te mostrar essas coisas da palavra de Deus. E posso permitir que Deus faça um apelo a você nessa noite. Para que você se reconcilie com Ele. Para que você volte para Ele, se caso você estiver se sentindo longe dEle. Para que você tome hoje a sua decisão de estar ao lado de Jesus, de fazer parte do grupo dos que vão ser perseguidos, mas dos que vão estar livres em Cristo Jesus. De que lado, meu irmão, você gostaria de estar? Do lado dos perseguidos ou do lado dos perseguidores? Lembre-se, os perseguidos serão mais livres do que os perseguidores. De que lado você gostaria de estar? A nossa irmã vai encerrar a mensagem de hoje com um louvor a Deus. Enquanto ela canta,
você pensa e você decide de que lado você gostaria de estar. E se você quiser estar ao lado de Deus, se você quiser estar debaixo da proteção de Deus, se você, enquanto ela canta, sentir que você não está sozinho, mas que Deus está ao seu lado, que Ele não é um Deus que se esconde quando você chora, mas que ouve a sua oração e vem ficar aí pertinho de você. Se você sentir a presença desse Deus ao teu lado enquanto ela canta, então você vem aqui e me dar um abraço. Deus te abençoe. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por teu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Tua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todos sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Tua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todos sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todos sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Amém. Ah, Senhor Deus, nosso Pai,
Como é bom quando nós estudamos esse assunto e nos inteiramos das tuas promessas para nós, Senhor. Às vezes nós ficamos pensando tanto naquilo que não devemos e não prestamos atenção naquilo que o Senhor quer fazer por nós. Nós, muitas vezes, ficamos focados naquilo que é errado e não enxergamos que, independente daquilo que aconteça, a tua promessa é de estar sempre conosco, sempre ao nosso lado. E o Senhor é um Deus fiel, um Deus que não é homem para mentir, e um Deus que não muda, e um Deus que nunca falha. Assim como o Senhor esteve ao lado de todos os teus filhos no passado, da mesma maneira o Senhor está hoje, e vai estar também no futuro, e por toda a eternidade. Que o Senhor nos ajude a compreender isso. Que o Senhor nos ajude a lembrar disso em meio à angústia, em meio às dores, em meio às aflições deste mundo, para que nós entendamos que a nossa sorte nunca é estar sozinhos, mas é sempre ter um Salvador, um intercessor, um juiz, um advogado e um general, um grande comandante com todo o seu exército ao nosso lado. Que todos eles estejam ao nosso lado, a partir de agora e durante toda esta semana que vem pela frente. Que a cada momento nós possamos sentir a sua presença conosco. E independente das coisas que aconteçam, independente daquilo que nós vamos passar, mesmo que nós não saibamos e não compreendamos o porquê, mas que nós possamos sempre sentir a sua presença conosco. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Continue nos abençoando. Abençoe toda esta igreja. Que nós possamos estar todos juntos no dia da sua volta. É o que eu te peço e agradeço, Senhor Deus. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.